Olá! Vamos começar rezando da forma correta, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, graças a Deus terminamos a primeira parte do credo, do catecismo. Nós vimos lá no início que o catecismo é dividido em 4 partes. Parece até que está um pouco atrasado, né? Agora que fizemos a primeira, que é o credo. A segunda o primeiro é o credo, a nossa profissão de fé. A segunda é a celebração, sobre a celebração da nossa fé, são os sacramentos. E a terceira parte é a vivência da nossa fé, a vida em Cristo, que são os 10 mandamentos, o decálogo. E a quarta parte é a nossa vida de oração. Então, eu estou combinando com o Max para a gente ver essa segunda parte, que são os sacramentos, no nosso retiro. Então, a gente vai começar hoje a terceira parte, e vamos tratar dos 10 mandamentos. E é importante a gente começar percebendo que, depois de vermos sobre a nossa fé, eu acredito que cada um de vocês já saiba dizer o motivo da sua esperança. Como nós vimos lá no início, compreender a minha fé para que eu saiba dizer, para que eu compreenda também qual o motivo da minha esperança, porque o cristão é uma pessoa de esperança. Então, hoje eu sei dizer, e eu sabendo dizer, eu testemunho melhor. Conhecendo melhor a fé também, né, já tomamos o leitinho na mamadeira, o melzinho na chupeta, né? Agora nós podemos passar para um alimento mais substancioso. E é justamente isso que vai acontecer com relação aos 10 mandamentos. A gente vai fazer uma pequena introdução, é muito importante, tem uns pontos que é muito importante a gente abordar. Então, a gente vai pegar a palavra de Deus aí, não deixe de pegar, certo? Essas 2 passagens, leiam ela, leia mais um pouco lá no livro do Êxodo. Eu vou pegar Deuteronômio, porque ela vai constar nos 2 livros. É importante você ler as 2 passagens. No Êxodo 20, em Deuteronômio 5, de 1 a 21. Eu vou ler de 1 a 21 aqui com vocês. Mas prestar muita atenção. Moisés convocou todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, as leis e os preceitos que hoje proclamo aos teus ouvidos, aprende-os e pratica-os cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco no Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez uma aliança, mas conosco, que estamos aqui hoje ainda vivos. Falou-nos o Senhor face a face, no monte do seio do fogo. Durante aquele tempo eu estava entre o Senhor e vós para transmitir-vos suas palavras, porque, aterrados pelo fogo, vós não subistes ao monte. Ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terá outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura representando o que quer que seja, do que está em cima no céu ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas para render-lhe culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão, aqui já é o 2º mandamento, não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus,
porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver pronunciado em vão o seu nome. Guardarás o dia de sábado e o santificarás como te ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. Mas no sétimo dia, que é o repouso do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem teu filho, nem tu, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teus animais, nem o estrangeiro que vive dentro de teus muros, para que o teu escravo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do teu Senhor te tirou. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou observasses o dia de sábado. Aí vem o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que se prolongue teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás sua casa, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Tais são as palavras que no monte, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, o Senhor dirigiu com voz forte a toda a nossa assembleia, sem juntar mais nada. E escreveu-as em 2 tábuas de pedra que me entregou. Então, aqui dá para ter uma pequena narrativa daquilo que foi, né, a apresentação por Deus dos 10 mandamentos. Para dizer o quê? Meus irmãos, que os 10 mandamentos, primeiro, não é invenção da igreja nem do Papa. Foram deixados por Deus, né, por meio de Moisés, que subiu naquele monte e Deus se manifestou a ele do meio do fogo, porque vocês sabem que nós não somos capazes de ver a Deus face a face, porque nós morreremos, né? Nós não suportamos a glória de Deus. Você sabe que Jesus teve que se esvaziar da sua glória. A gente conversou já sobre isso. Esvaziou de si mesmo, esvaziou tanto a ponto de se tornar um embrião no ventre de Maria. E Deus se manifesta a Moisés por meio do fogo, e aquele fogo fumegava, e se você for ler outras passagens, você vai ver essa manifestação extraordinária de Deus. E ali ele fala para Moisés dos 10 mandamentos. E aqui mais na frente, no capítulo 6, versículo 4, Deus ainda vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, para dizer, esse primeiro mandamento, ele tipo assim, complementa aqui a fala de Moisés a respeito do primeiro mandamento. Eu sou o único Deus de Israel, né? Então, meus irmãos, Deus se manifesta e ele escreve os mandamentos. Os 10 mandamentos em 2 tábuas. E a gente vai perceber o quê? Que esses mandamentos Deus escreveu numa ordem de importância. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Resumindo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. A gente vai ver que na primeira tábua da lei estão os 3 primeiros mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos dizem relação ao Pai, a Deus. É no sentido vertical. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. Os outros 7 mandamentos é no sentido horizontal. Né? Qual é o 4º mandamento? Na ordem de importância, continua o 4º mandamento, que é o primeiro da 2ª tábua, vai dizer: honra teu pai e tua mãe. O 5º mandamento: não matarás. O 6º: não pecar contra a castidade. O 7º: não furtar. Não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas da lei. Acredito que vocês sabiam já os 10 mandamentos. Se não souberem, a tarefinha para vocês aprenderem e decorarem, está lá no catecismo. Então, assim, nessa ordem de importância, Deus escreve os 10 mandamentos na tábua da lei e entrega lá para Moisés. Né? Uma coisa, algo assim, fantástico, extraordinário. Né? Então, e Jesus
quando veio, como que Jesus lidou com os 10 mandamentos. Jesus vai dizer que Jesus foi confrontado por conta, mestre, qual é o maior, o primeiro mandamento, mais importante, né? Então Jesus vai dizer, eu não vim, Jesus deixa claro para aquele povo, eu não vim para extinguir a lei, eu vim para dar perfeito cumprimento. Porque na pessoa de Jesus, por meio da sua obediência, os mandamentos se cumprem perfeitamente, são marcados, né, para nós cristãos, pela obediência de nosso Senhor Jesus Cristo. Numa época em que as pessoas não gostam de obedecer, como, né, juventude rebelde, vai dizer para um filho, olha, você tem que me obedecer, você faça isso, não é verdade? Porque os nossos filhos, o mundo não prepara as pessoas hoje para obedecerem, é uma geração rebelde, mas a revelação plena de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que a gente sabe que em Jesus Deus se revelou plenamente, ali em Jesus nós vamos percebendo como que Deus nos ama, como que é viver esses mandamentos, né? Como que Jesus viveu esses mandamentos, em perfeita obediência ao Pai, né? Mas é uma obediência cega? Não, não é uma obediência cega, porque a lei pela lei não resolve. Não é nesse sentido, né? Mas pelo amor. Aí o que Jesus vai dizer? Jesus vai pegar esses 10 mandamentos e vai dizer, amar a Deus, os mandamentos, o primeiro mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí chega lá uma hora que Jesus vai dizer, amarás o teu próximo, amarás uns aos outros como eu vos amei. E aí isso a gente vai destrinchar. Porque hoje a gente fala muito de amor, é amor, ame e faça o que quiser. E a gente vai ver que quando a gente ama, a gente não mata, a gente não adultera, a gente não rouba, a gente não tem inveja, certo? Então a base realmente dos mandamentos é o amor. Que isso nós vamos aprender com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, eu vim aperfeiçoar, eu não vim mudar a lei, eu não vim extinguir, eu vim aperfeiçoar. Quando aquele jovem rico vai lá, ele era uma pessoa boa, que vivia todos os mandamentos, né? Era um hebreu, assim, um judeu, né? Bem rigoroso. E aí, mas ele teve a ideia de onde Jesus perguntar, mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo, né? E Jesus diz, viva os mandamentos, honra teu pai, ame a Deus. E Jesus faz lá a listinha para ele, Jesus cita os mandamentos. E aí ele vai dizer, mas eu já faço tudo isso, desde a minha juventude eu faço tudo isso, né? A minha vida toda eu venho fazendo isso. E aí Jesus fala para ele, então volte, vende tudo e me siga. E a palavra vai dizer que ele voltou triste para casa. Mas ninguém sabe se ele superou essa tristeza e vendeu e seguiu Jesus, ou se ele realmente não teve coragem de desfazer dos seus bens. Então, para dizer que não é a lei pela lei. Nós vimos em Jesus a obediência por amor. Esse Jesus que se entregou, que vendeu, que deixou, que abriu mão e que entregou-se, entregando tudo, abrindo mão de tudo, entregou a si mesmo, meus irmãos. Então, é um processo. A vivência dos 10 mandamentos, ele é um processo de entrega a Deus, de amor a Deus e ao nosso próximo. Porque não dá para viver só nesse sentido e esquecer esse sentido. Mas nós temos muitas catequeses para a gente trabalhar. Tudo isso, tá ok? Agora, por quê? Por que Deus deixou os 10 mandamentos? A gente está falando, não é a lei pela lei. Então, como que nós começamos a catequese esse ano? Nós comecemos pela Boa Nova, pelo querigma, falando do amor de Deus, não é verdade? Trazendo para vocês o amor de Deus. Depois falamos sobre a fé. Então, a mesma coisa aconteceu com Deus, a mesma coisa, nesse mesmo sentido, aconteceu com Deus e aquele povo escolhido. Deus chegou para ele já ditando os 10 mandamentos? Não, o que aconteceu? Primeiro, Deus escolheu Moisés para enfrentar, brigar com aquele faraó pela libertação daquele povo que era escravo no Egito. Então, primeiro, Deus o amou imensamente. Deus o libertou daquela escravidão.
abriu o mar para que aquele povo passasse. Olha como aquele povo deve ter se sentido amado por Deus. Deus abriu o mar, passaram a pé enxuto. Quando estavam chegando do outro lado, os perseguidores, né? Faraó chegou com todo o exército dele, e aquele povo afundou todo. E eles ficaram livres daquela escravidão. Imagino como eles devem ter se sentido amados, né? Especiais para Deus, escolhido mesmo por Deus. Era um povo escolhido mesmo por Deus, o povo da preferência do Senhor, o povo judeu. E aí Deus vai com eles para o deserto, e fica 40 anos no deserto com aquele povo para formá-los. Aí lá pelas tantas, eles começam a esquecer, né, a grande libertação que Deus fez na vida dele, começam a se rebelar, e Deus, lá pelas tantas, Deus chama Moisés e escreve para eles um mandamento. Por que esses mandamentos? Se você olhar aí para o seu celular, né? Eu estou olhando aqui para o meu, mas a gente sabe que quando a gente compra o celular, vem junto lá o manualzinho do fabricante. Porque quem pode dar instrução, orientar a respeito daquele celular é quem fabricou o celular. Quando o seu celular dá um problema, você vai lá na autorizada, né? Que é quem entende do seu celular, quem pode mexer no seu celular. Do mesmo jeito é com a gente. Deus nos deu os 10 mandamentos porque Ele nos conhece, porque Ele sabe por onde que nós devemos caminhar. Assim como o fabricante vai dizer, olha, você não pode ligar o celular debaixo do chuveiro, né? Mesmo que aqui em Palma, com esse calor todo, ele diga, não, me leve para o chuveiro. Não é verdade? Mas você vai saber, não, eu não posso, eu tenho no manual de instrução aqui. Então, conosco, os mandamentos é como um manual de instrução. Deus sabe que nós precisamos de direcionamento, que nós precisamos de limites. Nós sabemos que as crianças, por exemplo, elas precisam de educação, elas precisam de limite, elas precisam que você diga sim para elas e que você diga não. É lógico, você precisa dizer o porquê do sim e do não, não é verdade? Mas quem sabe a nosso respeito é Deus. Então, o mandamento não é uma lei seca, você tem que fazer isso aqui, a lei por si mesmo. Agora eu tenho uma lei aqui, eu tenho que andar por aqui, certo? Não é nesse sentido. Antes de tudo, eu saber que Deus é um Pai que me ama, que me criou a sua imagem e semelhança, que sabe o que é melhor para mim, e que os mandamentos é um direcionamento, é um caminho para a minha felicidade. Se eu andar por fora daquilo ali, eu posso ter até a ilusão de que eu vou ser feliz. Mas eu não vou ter, porque o salário do pecado é a morte. Então, por que a gente começou a catequese falando primeiro do amor de Deus? Para que primeiro você perceba o quanto você é amado por Deus. Para você perceber que primeiro esse Deus é Pai. E é um Deus que te ama. Para você perceber que você tem uma identidade não só, digamos assim, humana, né, mas também uma identidade espiritual. Você é filho amado de Deus. Você veio de Deus e para Deus você haverá de voltar. Então, o mandamento é esse caminho. Como a cidade precisa de, digamos assim, de lei de trânsito, né? E se eu não obedecer à lei de trânsito, o que vai acontecer? Pode acontecer um acidente terrível, eu posso morrer. Com os mandamentos é nesse sentido também. Às vezes não é fácil nós cumprirmos o mandamento, mas é um processo. Eu preciso entrar nesse processo não focando só em cumprir o mandamento em si, mas antes de qualquer coisa, a me relacionar com Deus, a abrir-me à graça, estar aberto ao novo. E Deus vai nos pedindo as coisas, Deus respeita o nosso limite. Deus não vai pedir para uma pessoa que começou uma caminhada hoje a mesma coisa que Ele vai pedir para mim. A palavra mesmo vai dizer, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, por que eu digo isso? Porque eu tenho 30 anos de caminhada, de reflexão, de oração, de busca. Então, eu hoje tenho uma responsabilidade muito grande em perseverar, por exemplo. Porque nesse tempo eu tenho recebido muitas e muitas graças, eu tenho feito muitas e muitas experiências com o amor de Deus. Eu tenho sido de muitas formas libertada, curada, restaurada. Eu conheço a palavra de Deus, eu conheço Deus no sentido bíblico da palavra, de experimentar. Se alguém vier dizer para mim que Deus não existe, eu vou dizer,
existe. E ele pode até dizer assim, você prova? Eu não preciso provar. E por que você sabe? Eu sei, porque hoje mesmo eu estive com ele. Porque eu tenho estado com ele por muitas vezes. Então, é a graça de Deus que realiza em mim. É preciso eu ter presente que esse Deus que me ama, ele não vai me ditar uma norma e me dizer se vire. Ele vai me dar um direcionamento, mas ele caminha comigo. Mas não vai me faltar a graça. Aí, para que eu viva esses mandamentos, o que eu preciso? Me abrir a essa graça. Colaborar, cooperar. Então, a vivência do mandamento é essa cooperação minha com relação à graça que Deus tem para mim. É a minha resposta. A minha resposta é cooperar com a graça de Deus. Mas eu não vou cooperar com a graça de Deus se chegar, por exemplo, o dia de domingo, eu amanhecer, eu sair, for não sei para onde, eu beber todas, eu for ver o jogo e chegar à noite, eu nem me lembrar de Deus. Aí, nesse caso, é a atitude de quem está fechado à graça de Deus. Eu vou colaborar com a graça de Deus quando eu amanhecer o dia, ou de domingo ou não, né? E a primeira coisa é eu me colocar diante de Deus. Antes mesmo até de levantar, você já pode, né, tá começando a agradecer pela noite, que bom que eu amanheci vivo, que bom que eu tenho mais um dia para viver, não é verdade? Então, meus queridos, a graça para você viver os 10 mandamentos, não tenha medo, não se assuste, mas uma coisa eu lhe digo, se abra mais a graça de Deus. Porque também não adianta só saber os 10 mandamentos que nós vamos trabalhar. Não é verdade? O diabético, por exemplo, ele sabe que ele não pode comer um tanto de coisa. Mas se ele não parar de comer, só saber não vai adiantar. É um processo. Assim como a criancinha ela vai aprendendo, na nossa caminhada nós vamos também aprendendo. Se o bebê coloca o dedo na tomada lá uma vez, da próxima vez ele não vai mais colocar. Não é verdade? Então, é um processo que nós vamos adentrando cada vez mais. E a gente vai adentrando, e a gente vai tocando nessa graça, experimentando. E essa graça vai trabalhando em nós, sem a gente quase nem perceber. Precisa de um certo sacrifício, porque o amor exige sacrifício, né? Precisa da nossa parte, precisa de esforço, precisa de colaboração. Então, assim, o decálogo, ele não vai contra a nossa natureza humana. Pelo contrário, ele vai nos direcionar, porque Deus que nos criou, ele nos conhece a nossa natureza, e foi ele que nos deu os mandamentos para viver, certo? Então, o decálogo, ele precisa, assim, ser entendido não apenas como algo que Deus legislou para nós, mas como algo que vem de um Deus que é Pai, que nos ama, que nos conhece e que sabe qual é o caminho, qual é o melhor caminho para nós. Então, precisamos olhar para o decálogo nesse sentido, de que vem de um Pai que nos ama e que nos conhece. Então, os 10 mandamentos em si, você ouviu, agora a gente falou aqui, mas Jesus ele veio aperfeiçoar. Então, por conta do Evangelho, do Novo Testamento, né, a igreja ela vai nos ensinar a compreender cada um dos 10 mandamentos. Porque Jesus ele vai além, ele vai além na sua própria vivência. Se você ver lá Mateus, por exemplo, o Senhor vai falar, os antigos diziam, não matarás, eu porém vos digo, né? Não xingue o seu irmão, não trate mal o seu irmão, não. Então, é pouco você vendo os 10 mandamentos aqui, a abordagem é muito pouca, digamos assim. Porque não matar vai muito além do que você ir lá e dar um tiro numa pessoa e matar. Você pode matar o seu irmão de várias formas, você pode matar o seu irmão no seu coração. Então, nesse sentido é que a gente vai trabalhar cada um dos 10 mandamentos, certo? Vamos para o próximo vídeo.